Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado O Espectro Esquerda-Direita. Esse artigo foi escrito pelo Karl Hess e foi traduzido pelo Rodrigo Viana, aqui para o site A Esquerda Libertária. Já avisei de antemão que ultimamente eu não postei vídeo no canal por uns 3 dias, porque estava sendo meu aniversário, e aí, então por isso que eu estive aí um tempo fora. Mas agora eu voltar aí a postar os vídeos normal. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Minha própria noção de política é aquela que segue uma linha reta em vez de um círculo. A linha reta estende-se a partir da extrema-direita, de onde, historicamente, encontramos a monarquia, ditaduras absolutas e outras formas de governo absolutamente autoritários. Na extrema-direita, lei e ordem significa a lei do governante e a ordem que serve ao interesse desse governador. Geralmente, a ordem de trabalhadores preguiçosos, de estudantes submissos, de anciãos, tanto totalmente intimidados à lealdade, quanto totalmente doutrinados e treinados para essa lealdade. Igualmente, Joseph Stalin e Adolf Hitler operaram regimes de direita. Politicamente, apesar das armadilhas do socialismo com qual ambos adornaram seus regimes. Huey Long, no tempo de governador-chefe do estado da Louisiana, estava se movendo em direção a um regime verdadeiramente de direita, também adornado com muitas armadilhas do socialismo, especialmente obras públicas e assistencialismo, mas mantida em conjunta não por benefícios sociais, mas por uma força policial forte e um fluxo estável de dinheiro para subsidiar e favorecer empresários. Um presidente americano poderia ser dito a mover-se em direção à direita, na medida que ele tende a tomar decisões políticas absolutamente unilaterais, com nenhuma referência ao Congresso, por exemplo, ou ao povo em geral. E quando a legitimidade do regime fosse apoiada ou feita verdadeiramente mais por pura força, por exemplo, de força policial, ao invés de obediência voluntária das pessoas em geral. Tal regime também estaria suscetível a reprimir ou engolir centros de competição de poder em potencial, como os sindicatos. Grandes interesses financeiros, contudo, supondo as relações de Adolf Hitler com a indústria, por exemplo, possa ser considerado instrutivo. Seria comprado ao invés de combatido com gordos contratos e uma oportunidade contínua para enriquecer seus proprietários. Joseph Stalin, claro, não teve problema com nada, com os sindicatos independentes ou empresas, desde que ambos tivessem sido mortos anteriormente. A característica geral de um regime de direita, não importa os detalhes de diferença entre esse ou aquele, é que ele reflete a concentração de poder em menor número na prática. Poder, concentrado em poucas mãos, é a característica histórica dominante do que a maioria das pessoas, na maioria das vezes, considerou a direita política e econômica. A extrema-esquerda, tão longe quanto você possa sair da direita, na verdade, logicamente, representa a tendência oposta. E, de fato, já fez exatamente isso ao longo da história. A esquerda tem sido o lado da política e da economia que se opõe à concentração de poder e riqueza, e, ao contrário, defende e trabalha em direção à distribuição de poder dentro do número máximo de mãos. Assim como a escala, ao longo dessa linha, mostraria gradações da direita, também mostraria gradações da esquerda. Antes de atingir a monarquia ou ditadura de extrema-direita, existem muitas posições da direita intermediária. Alguns são chamados de conservador. Em algum lugar, ao longo da linha, por exemplo, de uma determinada concentração de poder, particularmente poder econômico, seria aceitável em nome da tradição. Os filhos dos ricos, caracteristicamente, são concedidos a locais muito especiais nos regimes de direita, ou de conservadores. Além disso, há uma grande deferência à estabilidade e uma preferência por ela, ao invés de mudança. Todas as outras coisas sendo iguais. A tensão pode ser o lema em direção ao centro da escala dessa direita. Simplesmente uma atitude vagarosa.
Isto é, reconhecidamente, um longo caminho, desde a extrema-direita e a ditadura. Porém, é um modo que pode e deveria ser mensurado em uma linha reta. A preferência natural pela lei e ordem, que parece isso como valer a pena, e a preferência conservadora e inocente, é de uma tradição política que veio a nós a partir dos reis e imperadores, não da antiga democracia. Isso dificilmente significa que todo conservador, se pressionado, vai mais longe, mais para a direita, até abraçar a ditadura absoluta ou monarquia. Longe disso. Isso significa sugerir apenas que os fantasmas do poder real murmuram na tradição conservadora. A esquerda mostra gradações similares. A mais distante esquerda que você possa ir, historicamente, de qualquer maneira, é o anarquismo. A total oposição a qualquer poder institucionalizado. Uma condição de organização social completamente voluntária, no qual as pessoas estabeleceriam seus modos de vida em pequenos grupos de consentimentos e cooperar com outros como bem entenderem. A atitude nessa esquerda mais distante, em direção à lei e à ordem, foi resumida inicialmente por um francês anarquista, Proudhon, que disse que a ordem é a filha e não a mãe da liberdade. Deixe as pessoas serem absolutamente livres, diz esse mais distante do longínquo, a extrema esquerda, a esquerda que o comunismo regularmente denuncia como também esquerda. Lenin chamou-a de esquerda infantil. Se eles são livres, eles serão decentes, mas nunca poderão ser decentes até que sejam livres. Poder concentrado, burocracia e etc. irá condenar essa decência. Um pouco mais ao longo da linha da esquerda, pode haver algum acordo, ou pelo menos simpatia com esse libertarianismo de esquerda. Porém, estaria dito, existem razões práticas e imediatas para adiar esse tipo de liberdade. As pessoas simplesmente não estão prontas para isso. A grosso modo, essa é a posição do Partido Comunista hoje. De qualquer forma, em algum ponto no espectro, há uma notável posição progressista, moderna americana. Através de uma série de distorções lamentáveis, porém certamente compreensível, da terminologia política, a posição progressista passou a ser conhecida como uma posição de esquerda. Na verdade, situa-se ao lado da tradição conservadora, em direção ao meio da linha. Mais decididamente, eu penso, à direita de seu centro. Os progressistas acreditam em poder concentrado, nas mãos dos progressistas. A elite supostamente instruída e fina. Eles acreditam em concentrar esse poder de forma tão forte e efetiva quanto possível. Acreditam no grande tamanho do empreendimento, seja corporativo ou político. E têm um grande e profundo desdém pelo simples e pelo local. Pensam em nível nacional, mas também pensam em nível global. E, hoje em dia, até mesmo em nível intergaláctico. Na verdade, por acreditarem muito mais no governo autoritário do que de muitos conservadores, provavelmente seria melhor dizer que os progressistas se encontram próximos. Mas, na verdade, à direita de muitos conservadores. Então é isso. Esse foi o artigo nomeado O Espectro Esquerda-Direita, escrito pelo Karl Hess. Karl Hess, que também deixaram uma nota aqui embaixo, que foi um escritor e ativista político americano. Sua carreira inclui desde passagens no Partido Republicano a integrante do movimento Nova Esquerda, onde defendeu até o fim de sua vida o anarquismo de mercado. Sempre bom falar assim para
quem não conhece Carl Hess. Como sempre digo aqui, espero que todos tenham gostado do vídeo, da leitura aqui, do artigo, e até mais.